paz, tudo bem? Então, vamos dar continuidade falando sobre a mensagem, o estilo e a natureza do livro do Apocalipse. Embora Cristo seja o tema desse livro, também são registradas coisas do fim dessa era. Todas as coisas que estão para acontecer levam ao tratado do reino de Deus. Por isso, esse é um livro de profecia. Essa natureza profética é claramente definida tanto no início como no fim do livro. Você vai ver no capítulo 1, verso 3, capítulo 22, verso 7 e capítulo 18 e 19. É capítulo 22, verso 7, 18 e 19, tá bom? Através de muitas visões, as mensagens desse livro prediz os eventos que se aproximam. Os iniciantes podem ficar confusos pelos muitos símbolos nesse livro. Eles podem considerá-los muito alegóricos para serem entendidos. No entanto, realmente não é tão difícil como possamos pensar. Embora haja muitos símbolos, muitos deles já foram explicados no próprio livro. Os leitores deveriam, consequentemente, confiar no poder de Deus e ler a sua palavra com diligência e paciência. Se é necessário, paciência na busca, é necessário paciência na busca por conhecimentos mundanos, né? Se é necessário paciência para o conhecimento mundanos, na busca do conhecimento, quanto mais paciência preciso ter na busca pelas coisas espirituais. Há pelo menos 14 símbolos que já foram explicados. E os não explicados talvez nem excedam esse número. Candeeiros simbolizam as igrejas. As estrelas são os mensageiros ou anjos das igrejas. O fogo representa o Espírito Santo. Chifres e olhos também representam o Espírito Santo. O incenso simboliza as orações dos santos. Dragão fala de Satanás. Os sapos são os espíritos imundos. A besta tipifica um rei. As cabeças da besta correspondem a colinas. Os chifres da besta correspondem a reis subordinados. As águas representam povos. A mulher simboliza a grande cidade. Linho fino representa a justiça. A esposa do cordeiro é a cidade de Deus. Por isso, não tratem esse livro como se fosse de símbolos. Embora haja mais de 30 símbolos, a metade deles já foi explicada. Em média, há menos de um símbolo por capítulo para ser encontrado. E, consequentemente, o livro do Apocalipse verdadeiramente não pode ser rotulado como um livro de símbolos. As profecias, As profecias em suas páginas são de dois tipos, direta e indireta. As profecias indiretas têm a forma de símbolos, mas como já mencionamos, esses símbolos não foram colocados em total escuridão, já que metade deles já foi explicada. Dessa forma, os leitores não deveriam ficar intimidados por esses símbolos, mas deveriam distinguir os explicados dos não explicados e procurar descobrir os seus significados. A despeito da adoção dos símbolos como o estilo da escrita, nós não devemos espiritualizar o livro em todo. Nós devemos manter em mente uma coisa importante. O Apocalipse é um livro aberto. No capítulo 22, verso 10. Não é como Daniel, que é um livro selado. Vê no capítulo 12, verso 4. É chamado a revelação de João. E por essa razão, todas as coisas registradas nele estão abertas para serem entendidas. É escrito de acordo com fatos.
e por isso pode ser tomado literalmente, assim como os conteúdos futuros registrados no fim do livro são milagres atuais, como ressurreição, arrebatamento, aparecimento e assim por diante. As coisas dadas na parte inicial do volume devem também ser atuais. Nesse caso, punições, desde que esse livro é um livro de unidade. Nós ouvimos que há 119 profecias no Velho Testamento a respeito do Senhor Jesus. Como estão cumpridas essas profecias? Todas elas estão cumpridas literalmente. Por exemplo, uma virgem dando à luz um filho, Belém, a vinda do Egito, as 30 peças de prata e assim por diante. Foram todas literalmente concluídas, cumpridas. Além desses símbolos, o resto do livro também contém os dizeres evidentes de Deus. Nós aprendemos que significados espirituais e ensinamentos estão implícitos, mas essas partes figurativas devem ser explicadas literalmente. Por exemplo, na abertura do 7º selo, nós descobrimos que 7 anjos estão prontos para soprar as trombetas. No soar das 7 trombetas, há saraiva e fogo. Sangue, montanha, mar, estrelas, lua e sol e assim por diante. Por um lado, tudo isso deve ser tomado literalmente, embora ainda possamos derivar muitos significados espirituais e ensinamentos disso. Por outro lado, não devemos aceitar meramente os seus significados espirituais e rejeitar o horror das punições literais. Aqui nós vemos a sabedoria de Deus. Ele esconde significados espirituais na carta para que também aqueles que têm aprendido de Deus possam descobrir o mais profundo ensinamento por trás dela. No entanto, esses crentes comuns também podem aprender diretamente a respeito do verdadeiro fenômeno das futuras tribulações. A palavra de Deus é revelada a bebês. Você vê em Mateus capítulo 11, verso 25. Como pode um bebê entender o livro do Apocalipse se é tão profundo como algumas pessoas dizem? Nós louvamos ao Senhor, porque a despeito de algumas passagens difíceis no Apocalipse, muitas delas são para aplicação literal. E por isso, bebês em Cristo podem entender o livro. Bebês em Cristo. Nós também louvamos ao Senhor porque, embora o livro do Apocalipse seja tão singelo que os crentes comuns possam conhecer muito a respeito dele, da mesma forma oferece muitos materiais para a pesquisa ao melhor dos cérebros humanos. Nosso Deus é de fato Deus. O caráter do livro de Apocalipse é justo do início ao fim, manifesta a justiça de Deus. Não é fácil encontrar nele a graça de Deus. Mesmo com a igreja, ele revela a estreita disciplina do Senhor. É, de fato, um livro de julgamento. Nele, nós vemos como Deus julga a sua igreja. Os judeus, as nações, ele revela o Senhor Jesus e manifesta o seu julgamento devido ao seu caráter ser diferente de outros livros do Novo Testamento. E muitas pessoas julgam o Apocalipse muito difícil para entender. No entanto, não é realmente difícil de saber. A igreja tem falhado. Então o Senhor só pode recorrer ao julgamento. Vou parar essa gravação, essa videoaula por aqui, tá bom? E nós continuamos no outro dia, no próximo vídeo. Fique com Jesus. Deus abençoe a todos. Amém?